Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nos bastidores da construção de sistemas de informação, daqueles que são realmente fiáveis. Vamos tentar perceber como é que partimos de regras, de leis, para garantir que os dados são de qualidade e como é que depois usamos uma espécie de linguagem universal para desenhar tudo isto. E a questão de partida é mesmo esta, a pergunta que está na base de tudo. Quando construímos um sistema, não importa para quê, a pergunta fundamental é sempre a mesma. Como é que podemos ter a certeza, a garantia de que a informação que ele nos dá é de confiança, que está correta? É precisamente isto que vamos explorar. Então, para começar, vamos lá definir o que é que queremos dizer com a informação certa. Para assegurar a qualidade de uma base de dados, temos que olhar para duas coisas fundamentais: a validade da informação e se ela está ou não completa. E cá estão elas. Por um lado, uma base de informação tem de ser válida. Isto é simples. Significa que todos os factos que lá estão dentro estão corretos, são verdade. Mas isso não chega, nem de perto. Ela também precisa de ser completa. Ou seja, tem de conter todos os factos que são importantes para o domínio que estamos a analisar. Pensem nisto. Um sistema pode ter só factos corretos, mas se lhe falta informação crucial, ele é praticamente inútil. A verdadeira integridade, a qualidade a sério, vive precisamente na combinação destas duas coisas. Ok. Mas de onde é que vêm os erros? Tipicamente de duas fontes principais. Ou os dados que nós inserimos no sistema já vêm errados da origem, ou então a nossa própria observação do mundo real, que estamos a tentar modelar, é que falhou. Qualquer um destes problemas pode fazer com que a nossa base de dados acabe com informação falsa ou então incompleta. Então, como é que nos defendemos disto? A resposta está em criar mecanismos de defesa dentro do próprio sistema. É aqui que entram em jogo as regras, as restrições de integridade, que funcionam quase como seguranças, como guardiões da qualidade da nossa informação. E o nome técnico para estes guardiões é mesmo este: restrição de integridade. Pensem nisto como uma lei que é definida logo no projeto do sistema, na sua planta, no esquema conceptual. É uma condição que a informação tem de obedecer sempre para garantir que um certo nível de qualidade é mantido, de forma automática. Vamos ver um exemplo bem prático para isto ficar claro. Imaginem um sistema que gera empregados e projetos. Nós podemos definir uma regra, uma restrição de integridade, que diz o seguinte: qualquer empregado tem de estar obrigatoriamente associado a pelo menos um projeto. Com esta regra em vigor, o sistema simplesmente recusa-se a criar um empregado solto que não esteja ligado a nenhum projeto e assim protege-nos de ter informação incompleta. Simples, não é? Portanto, a ideia-chave é esta. Nós dizemos que uma base de informação é consistente no momento em que ela cumpre à risca todas as restrições de integridade que foram definidas para ela. É como um selo de qualidade que nos diz que as regras do jogo estão a ser cumpridas. Mas um sistema pode ir muito mais além do que apenas validar a informação que recebe. Os sistemas mais avançados, mais inteligentes, conseguem criar informação nova. Conseguem deduzir factos a partir daquilo que já sabem. A isto nós chamamos a capacidade de inferência. E esta capacidade de inferir, de deduzir, assenta em dois pilares. Primeiro, precisamos de regras de derivação. São elas que definem como é que um novo facto pode ser, derivado de outros já existentes. E segundo, precisamos de um mecanismo de inferência, que é, no fundo, o motor do sistema que pega nessas regras e as aplica para efetivamente gerar essa nova informação. Este exemplo clássico ilustra a ideia na perfeição. A regra, se x é progenitor de y e y, por sua vez, é progenitor de z, então x é avô ou avó de z, é uma regra de derivação perfeita. O sistema não precisa de ter bordado a informação de quem é avô. Ele pode inferir, pode descobrir isso sozinho usando a informação que já tem sobre quem é progenitor. É brilhante. Muito bem, já falámos de regras de integridade, de regras de derivação, mas como é que nós documentamos tudo isto? Como é que desenhamos um sistema de forma que toda a gente o entenda? A resposta está na ferramenta padrão da indústria para esta tarefa, o UML. O UML, que significa Linguagem de Modelação Unificada, não apareceu do nada. Nasceu ali, no início dos anos 90, da unificação de três métodos que na altura eram muito populares, os métodos de Booch, Rumbaugh e Jacobson. O que eles perceberam, e muito bem, foi que era melhor juntar forças e criar uma linguagem comum, em vez de cada um ter a sua. E o resultado é o padrão que hoje todos usamos para modelar sistemas. Mas o que é o UML, afinal? Essencialmente é uma linguagem gráfica. Usa diagramas, desenhos, para nos ajudar a visualizar o sistema, a especificá-lo com todo o detalhe, a construí-lo e, claro, a documentar todos os seus modelos. Abrange tudo, desde a estrutura ao comportamento. E esta tabela mostra muito bem a grande divisão dos diagramas UML. De um lado temos os diagramas de estrutura, como o famoso diagrama de classes, que nos mostram as peças estáticas do sistema, os seus tijolos.
Do outro lado, temos os diagramas de comportamento, como os casos de uso ou os de sequência, que nos mostram como é que essas peças interagem umas com as outras ao longo do tempo. Mostram o sistema em movimento. Ora, como o ML é uma linguagem orientada a objetos, para usarmos bem temos que perceber os 4 conceitos fundamentais, os 4 pilares em que tudo se baseia. Vamos revê-los rapidamente. O primeiro pilar é a abstração. Isto é, no fundo, a arte de nos focarmos naquilo que é essencial e ignorar o resto. Quando estamos a modelar um cliente, por exemplo, não nos interessa se ele gosta de futebol ou a sua cor favorita. Interessa-nos, se calhar, o nome, a morada, o histórico de compras. Abstrair isto. Focar apenas no que é relevante para o nosso sistema. A seguir temos o encapsulamento. A ideia aqui é criar uma espécie de cápsula que junta os dados de um objeto com as operações, os métodos, que podem manipular esses dados. Isto protege os dados de serem alterados de forma indevida e esconde a complexidade interna do objeto do resto do mundo. Nós só interagimos com ele através de uma interface bem definida e segura. O terceiro pilar é a herança. Este é um mecanismo super poderoso para reutilizar trabalho. Permite-nos criar uma nova classe, mais específica, a partir de uma que já existe. Por exemplo, as classes cão e gato podem herdar as características comuns de uma classe mais geral chamada animal, e depois cada uma adiciona as suas próprias particularidades. E por fim, o polimorfismo. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Significa muitas formas. É o que permite que objetos de classes diferentes respondam à mesma mensagem, mas cada um à sua maneira. Se nós enviarmos a mensagem comunica a um objeto do tipo cão, ele ladra. Se enviarmos a mesmíssima mensagem a um objeto gato, ele mia. A mesma mensagem, respostas diferentes e pronto. Fechamos o ciclo. Vimos como podemos garantir a integridade da informação através de regras e como podemos usar uma linguagem gráfica como o ML para descrever não só estas regras, mas o sistema todo. O que nos deixa com uma pergunta no ar. Agora que temos as ferramentas, as regras e a linguagem, qual é o verdadeiro primeiro passo para começar a traduzir o mundo real para dentro de um modelo? Fica a reflexão.